leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer o resumo do mês de setembro, então vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer o resumo do mês de setembro, eu vou mostrar o livro que eu li, a leitura que está em andamento e os livros novos que entraram para minha estante, tá? Então, eu vou começar com o livro que eu terminei de ler esse mês, que é o Boa Noite Pum Pum. Na verdade, ele é um mangá, né? Ele foi o último vídeo que eu soltei aqui no canal, antes do vídeo de hoje. Então, lá eu tô contando direitinho como que foi a minha experiência ao ler esse mangá. Não foi o melhor mangá da minha vida, mas também não é um mangá ruim, sabe? Lá eu explico direitinho por que esse mangá me causou muita estranheza, sabe? Principalmente os traços. É uma história que era pra ser uma história bem triste, mas foi retratada aqui de um jeito diferentão. Então, isso me causou muita estranheza. Confere lá o vídeo pra saber direitinho como que foi pra mim ler Boa Noite Pum Pum. Vou botar aqui, ó, os livros. Agora eu vou mostrar as lindezas novas que entraram pra minha estante, tá? Setembro é o mês do meu aniversário, então eu ganhei 2 livros e comprei um. Então, o primeiro livro que eu ganhei de presente foi o Ikigai, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, do Hector Garcia e Francesc Miralles. Então, o Ikigai foi um livro que eu ganhei de presente, é um livro que estava na minha lista de livros desejados, porque ele vai falar dessa filosofia de vida asiática, né, ou filosofia de vida japonesa, que é o Ikigai, que é uma filosofia de você ter o seu propósito. Qual que é o seu propósito de vida, né? Qual que é o seu propósito ao acordar naquele dia? O que te move na vida, né? Aí eu vou ler para vocês aqui a descrição do livro, ó. Quem não deseja encontrar um propósito, uma razão para acordar todas as manhãs com disposição e alegria? Segundo os japoneses, existe um segredo para levar uma vida assim, repleta de sentido, o Ikigai. Conceito japonês que um filósofo francês traduziria como razão de ser. O Ikigai é o ponto em que paixão, missão, vocação e profissão se encontram e a chave para uma vida longa e feliz. Então aqui o livro é como se fosse uma pesquisa mais jornalística sobre essa filosofia de vida japonesa. Isso me interessa muito. Eu já vi um documentário sobre essa filosofia de vida e isso me interessou muito. Então eu quero ler o livro. Estou mostrando aqui, olha, o livro como objeto. Ele tem aqui uma luva, como que ele é por dentro. A edição é numa folha bem amarelada, a fonte é confortável, o espaçamento também, gostei muito do espaçamento, esse espaçamento duplo, assim, ele ajuda muito na hora da leitura, principalmente quem tem aí algum problema de visão, como eu, que sou míope e tenho astigmatismo, então, assim, eu prefiro quando tem um espaçamento maior aí entre as linhas, tá? Aqui tem um pouquinho sobre os autores. Estou muito curiosa, quero muito ler esse livro. Obrigada pelo presente, Rose. Quem me deu o livro foi a Rose. E outro livro que eu ganhei de aniversário é esse aqui, que é o Grimório das Bruxas. Deixa eu ver se tem aqui o autor, Ronald Hutton. Essa aqui é uma edição lindona da Dark Side. A Dark Side, ela não costuma botar muito em destaque o nome do livro, né? Tem pequenininho aqui o nome do livro e pequenininho aqui o nome do autor. Mas olha só como que ela é, o corte dela aqui. Ela tem esse dourado aqui e é uma edição muito bonita e ela vai falar sobre a história das mulheres que eram consideradas bruxas, né? Por que essas mulheres eram consideradas bruxas? Que eram as mulheres sábias de antigamente, né? Às vezes uma mulher que sabia fazer um chá e curar uma dor de barriga, sabia colher ali a erva certa. Eram mulheres que geralmente tinham animais de estimações, tipo coruja ou gato, porque elas sabiam que a coruja e o gato comiam ratos, e naquela época, né, tipo há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, o rato era muito presente, não existia tanto saneamento básico assim. Então, essas mulheres tinham esses animais, né, o gato e a coruja, porque eles caçavam os ratos, então elas tinham uma noção muito maior de higiene do que a sociedade da época. Então, como elas geralmente viviam mais por conhecer sobre ervas e sobre
como evitar doença por causa de rato e algumas outras coisas, elas acabavam vivendo mais, elas tinham uma sabedoria popular mesmo ali, né, maior. E aí, quando elas conseguiam fazer essas ervas, esses chás, e tinham ali, estavam sempre varrendo a casa, limpando, né? Vocês já perceberam que sempre a gente tem as bruxas retratadas voando na vassoura? Então, é porque elas iam na floresta, pegavam um graveto, botavam a palha ali no final do graveto e limpavam a casa. Uma noção que hoje a gente sabe que é tipo higiene e super necessário. Na época, naquela época, limpar a casa com uma vassoura não era uma coisa que as pessoas faziam. E como elas faziam, aquele símbolo da vassoura acabou virando um símbolo de bruxa, né? Tipo assim, nossa, olha lá, ela faz aquilo que é super diferente, tipo, limpando a casa, mas na época as pessoas não conseguiam linkar, né, o fato delas terem uma higiene maior com a casa, né, tipo varrer, ter ali algo que caçasse os ratos e as baratas dentro de casa para manter aquelas pestes longe. As pessoas não tinham esse conhecimento, então elas acabavam sendo consideradas bruxas, né, mulheres que estavam fazendo um mal ali, mas que na verdade elas só tinham, mesmo elas sem saber explicar que esse conhecimento era um conhecimento bom, elas tinham esse conhecimento que iam passando ali uma para outra, né? Então esse livro ele vai falar bem dessa história, essa história das bruxas, né? As raízes históricas do porquê que essas mulheres eram consideradas bruxas. E ali pro final eu acho que eles vão falar um pouco mais do que é da evolução, né? Do que hoje em dia se encara como bruxaria e tudo mais. Então é um livro que me interessa muito porque essa sabedoria aí milenar das mulheres, isso me interessa bastante, né? E também ir tirando esse preconceito da palavra bruxa, né? E entendendo mais como as mulheres que eram sábias, mas que a população não entendia essa sabedoria delas naquela época. Um livro que eu comprei esse mês e que chegou, não acredito, que é o Meu Mundo em Poesias, do Bruno Carramanhos. Esse livro sai pela editora Viseu. É uma coletânea de poesias do Bruno Carramanhos, que é meu primo. Esse já é o terceiro livro dele publicado, tá? Já tem vídeo aqui no canal sobre 2 livros dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse é o primeiro livro de poesia dele, eu tô muito empolgada para ler. Aqui, olha, tem um pouquinho, né, de descrição. Vou deixar o link, todos os livros que eu mostrei aqui, eu vou deixar o link para quem quiser comprar na Amazon aqui embaixo, é o link de associado. Esse link de associado é só para demonstrar que eu te indiquei o livro, então quando você clica aqui na descrição do vídeo e abre para adquirir qualquer livro que eu indicar, você não vai pagar nada mais pelo produto, mas você tá só indicando para a Amazon que foi uma indicação minha, né? Você está mostrando para eles que fui eu que indiquei, então eu ganho uma pequena porcentagem, mas você não gasta nada além do que você já iria gastar no produto usando os meus links. Então, se você puder usar o link, isso me ajuda muito, tá? Fico muito grata. E esse livro aqui também está sendo vendido na Amazon, essa coletânea de poesias. Vou ler aqui atrás para vocês a descrição, ó. Esse livro foi criado com muito amor. Trata-se de um compilado de poemas nos quais o autor imprimiu pensamentos, sentimentos e momentos de sua vida. Agora convida você a se aventurar por essas páginas singelas e vislumbrar esses momentos simbólicos aqui, expressos por meio da poesia. E a edição, são páginas creme, muito boas, ó. A fonte é boa, o espaçamento é bom. Então, assim, foi muito bem cuidado o processo editorial dele aqui. Vou ler, já vou deixar lá separado ali na minha mesinha de leitura. Vou tentar ler 1 ou 2 poesias por dia, mas eu também não quero ler várias ao mesmo dia para poder não confundir uma com a outra e poder absorver também ali as poesias, tá? Então fica aí a dica desse livro de poesias e a minha leitura em andamento, que vocês estão vendo eu falar desse livro há 84 anos, é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Esse mês eu consegui fazer várias horas de leitura. Não parece, porque, gente, olha só, eu passo 3 horas lendo esse livro e parece que eu li 2 páginas. Ele é um livro de leitura muito lenta, tá? Ele é um livro que é muito maior em tamanho, olha, se comparado, deixa eu botar aqui, ó. Ele é um livro que é bem maior do que o tamanho normal de livros, tá? Ele é um livro grande e é um calhamaço. E olha como é que é a diagramação, gente. São letras
miúdas e sem espaçamento direito, né? Espaçamento simples entre as frases, olha. Então, assim, uma página dessa equivale a 2,5 páginas de um livro normal. Então, assim, eu sinto que quando eu passo 1 hora lendo, eu leio poucas quantidades de página por hora, porque é uma leitura mais densa e a própria edição é uma edição mais difícil mesmo de ler, né? A letra não é Arial 12, não é uma fonte 12, é uma fonte menor, eu acho que é 11,5 ou 11, e o espaçamento é simples, se você olhar de longe, olha, as páginas são lotadas, mas assim, eu estou gostando muito da escrita do Thomas Mann, é um livro que eu gosto, eu tenho prazer de sentar para ler, porque é um livro muito bem escrito, o tema, assim, que até então, né, eu tô na página 237, até então, o grande tema que permeia o livro é o tempo, é a sensação de tempo, é a sensação da passagem do tempo. Como que essa sensação muda dependendo de onde você tá. Quando você tá ali internado, né, num sanatório, é diferente quando você tá na sua casa na planície. Então, assim, o tempo passa devagar, a sensação de que os dias são lentos para alguns e que às vezes do nada o tempo voa para outros. Essa dinâmica do tempo, para mim, é o que permeia ali ao todo a história, mas a história realmente, se você não for aprofundar ali, o raso mesmo do livro é que o personagem principal foi visitar o primo num sanatório, o primo estava doente com tuberculose, ele foi porque ele estava meio que, entre aspas, anêmico, mas aí ele piora, até então acredita-se que ele só tá com uma gripe, ele foi para passar 3 semanas visitando esse primo nesse sanatório, acaba que pega essa gripe, na minha opinião, eu acho que ele realmente está com tuberculose, eu acho que ele já foi visitar o primo com tuberculose, porque ele já estava com sintomas, assim, que ele não quer admitir para ele mesmo, os médicos, como ele chegou lá como visitante, os médicos também não examinaram, né, ele chegou com um diagnóstico de um médico comum lá da planície, né, de que ele estava só meio anêmico e meio fraco, que ele poderia ir para lá descansar umas 3 semanas e depois ir embora. Só que aí chegando lá, ele acaba pegando essa gripe, eu acho que só são, na minha opinião, tá? Eu tô imaginando, porque até então, na história, ele só está com essa gripe forte, né? Tipo, a anemia e a fraqueza dele virou essa gripe, mas eu acho que ele realmente já foi pra lá doente, já foi pra lá com tuberculose, falta aí, tipo, ele vai ainda tirar umas radiografias, falta realmente descobrir-se ali na história, mas estou apostando de que ele realmente está doente, né? Então é isso, eu tô gostando muito da leitura, apesar de ser um livro que dá um, entre aspas, trabalho maior para ler, mas não é que é um livro difícil, ele só é um livro denso, né? Tipo, para leitura, mas muito bem escrito, eu tô gostando muito, achando muito interessante. E vou focar mais nele aí nesse mês, gente. Será que eu consigo ler até a metade, até a página 500 e pouco aí em um mês? Vamos ver, né? Então é isso aí, pessoal. Foram esses livros que passaram por mim aí esse mês, né? Livros novos que entraram, livros lidos e livro em andamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!